Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a CodeCon 2020. Eu me chamo Glaucio Lemos e sou Cloud Advocate em Node.js, JavaScript e TypeScript. Caso vocês tenham alguma dúvida em referente à palestra realizada hoje, enfim, as demos que eu estarei realizando aqui, vocês podem estar me procurando no meu handle do Twitter, que é @glaucio_lemos86. Mas talvez vocês estejam se perguntando, mas Glaucio, mas aí, qual o tema da palestra de hoje? Então, com vocês... Sim, vamos falar sobre TypeScript. Como é que ele pode estar ao mesmo tempo no futuro, presente e no passado? Quem nunca, por exemplo, perdeu, 2 horas depurando um código quebrado de JavaScript porque às vezes você esqueceu um ponto e vírgula? Isso particularmente já aconteceu comigo quando eu estava entrando na programação e o código não rodava, não executava de jeito nenhum. E depois de muita busca, era por conta de um ponto e vírgula. Quem nunca passou por isso? Mas o pior não está por vir. O pior às vezes nem isso. Às vezes é quando você, por exemplo, pega um código legado JavaScript e você não tem a mínima ideia do que está acontecendo no código. Porque às vezes, muitas das vezes, quando a pessoa não segue ali com os padrões de solid, de keys, infelizmente o código fica aquele código macarronada, né? Que é aquele código que não segue um padrão. Mas será que existe aí uma luz no fim do túnel? Sim, existe, e o nome dele se chama justamente TypeScript. Mas eu gostaria, antes de começar essa palestra, fazer uma ressalva a todos e todas vocês. Todas as stacks novas, que eu geralmente quando faço as minhas palestras, eu sempre faço essa ressalva. Todas as stacks novas, elas não podem ser consideradas como uma bala de prata. A gente precisa ter muito cuidado em adotar essas novas stacks. Procurar analisar o tipo do projeto, o escopo do projeto, a arquitetura do projeto e, principalmente, se a equipe em que você trabalha vai conseguir acompanhar a evolução dessas stacks novas. Isso se procede também com TypeScript. Então, sempre quando vocês forem usar uma stack nova ou propor uma stack nova ao seu time ou até mesmo a sua liderança dentro do time de desenvolvedores, é sempre importante vocês discutirem se de fato há necessidade de fazer uma transição para uma stack nova. Vamos lá, o que é o TypeScript? Qualquer engenheiro, ele sempre cita esses 6 pilares. Primeiro que ele é um projeto open source, com desenvolvimento aberto, ou seja, qualquer um de vocês aqui podem estar abrindo ou reportando issues para o time do TypeScript, inclusive ele é código aberto, é open source, então vocês podem estar justamente conversando com todo o time do TypeScript ali e reportando novas features a eles. Um outro ponto bastante importante é que ele segue de perto o padrão do ECMAScript. Tem uma palestra do Anders Helsberg, que é justamente o criador do TypeScript, que ele mesmo fala, que inclusive essa palestra está dentro do site do TypeScript, e ali ele cita a intenção do time do TypeScript não é que ele venha substituir o JavaScript. Então o objetivo do TypeScript é justamente essa, de seguir ali de perto ali o padrão do ECMAScript. Um outro ponto que atrai bastante os usuários é justamente o uso da tipagem estática e inovadora. Isso tem atraído bastante pessoas desenvolvedoras ao uso do TypeScript, então isso realmente acaba sendo de grande ajuda para todas as pessoas também. Um outro ponto também a ser mencionado é com respeito à manutenção contínua por novas features. Isso é bastante importante de mencionar. Se vocês hoje abrirem o roadmap do TypeScript, eles têm uma preocupação muito grande de procurar analisar todas as issues e PRs que são enviadas pela comunidade para justamente fazer as aprimorações necessárias dentro da linguagem. Então, a cada 2 meses, eles lançam uma versão nova. Hoje, o TypeScript, no dia de hoje que estou falando com vocês, ele encontra-se na sua versão 3.9.x, que é a versão LTS, mas já está disponível também o RC, que é a versão 4.0 beta, que vocês já podem fazer testes ou até mesmo testar localmente, mas não é recomendado versões RS serem usadas em produções, mas vocês já podem testar ela.
Outro ponto é que ele é desenvolvido e mantido pela comunidade técnica. Então, por exemplo, qualquer um aqui pode abrir uma issue, reportar um problema, abrir uma PR. Eles são muito abertos a receberem justamente a coleta de feedbacks vindos pela comunidade. Inclusive, se vocês seguirem o Twitter oficial do TypeScript e enviar algumas perguntas, ou geralmente eles mandam algumas perguntas também para poder saber o que a comunidade técnica tá achando a respeito das novas versões, de algumas features, e são muito abertos. Um outro ponto também bastante importante é o uso de melhores ferramentas para o uso. O uso do TypeScript facilita porque ele trabalha muito bem com o VS Code, até porque o VS Code ele todo é desenvolvido em TypeScript, então isso facilita bastante também. Os linters que ele já possui, a depuração dele acaba sendo muito mais simples, as extensões também, então ele facilita bastante. Então, falando um pouquinho mais de open source, nós podemos ver aqui que o TypeScript é um dos projetos com maiores contribuições no GitHub. Mas e aí, Glaucia, será que eu posso estar usando o TypeScript em outros frameworks? Claro, sim, claro que sim. Você pode estar usando o TypeScript com Angular, com React, com Svelte ou até mesmo com Vue, mas também com Ember, com Aurelia, com Next, enfim. Mas não somente no lado do front, vocês também podem estar usando TypeScript no lado do back-end, usando, por exemplo, com Node, com Nest.js também. Então, não necessariamente com front. Bom, essa foto aqui, ela é bastante interessante. Essa foto, ela foi tirada, justamente esse daí é o Andreas Hellsberg, o criador do TypeScript e também do C# e do Turbo C. Ele é um cara, assim, sensacional. Dentro do build tem vários booths de linguagens, seja eles de Python, JavaScript, TypeScript, e ele é um cara que criou o TypeScript, C#, Turbo C, é um cara, assim, sensacional. O cara tava coletando feedback da comunidade sobre o TypeScript. O cara pedindo feedbacks. Que cara humilde. E ele, assim, super gente fina, perguntando como é que era a comunidade técnica brasileira em relação ao TypeScript, se o pessoal era bastante adepto ao TypeScript. Inclusive, nessa conversa, ele relatou para mim que ele tá em déficit justamente com a comunidade brasileira, que ele tá devendo de vir fazer uma palestra aqui no Brasil, mas ele mesmo falou que ele tem muita vontade de vir ao Brasil um dia falar sobre TypeScript. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque o TypeScript é o futuro do JavaScript. Mas em que sentido? Porque hoje você pode usar o TypeScript. O TypeScript permite usar o ECMAScript 6, o 7, o 8, o 2020 ou o que está por vir. Ou seja, você pode usar features do futuro, do presente e do passado. É que ele tem forte apoio à programação orientada a objetos, é o FRP, ou seja, o Functional Reactive Programming, ou seja, isso é uma das coisas que atrai bastante a comunidade dentro de fazer uso do TypeScript, porque hoje você até consegue fazer a adoção de programação orientada a objetos dentro do JavaScript, a partir das novas convenções do ECMAScript 5 ou 6, e o uso também do Functional Reactive Programming também, que deixa a linguagem um pouquinho mais dinâmica também. Um outro ponto, a tipagem estática, o que torna mais fácil de você depurar o código. O uso da tipagem estática é uma das coisas que mais atraem os adeptos aí para o uso do TypeScript. Um outro ponto também, essa questão aqui é bastante importante, porque como ele já possui um linter dele, então ele acaba nos retornando os erros de tempo de execução com muito mais facilidade, o que de fato realmente evita da gente ter o código quebrado lá antes de ser executado. Essa é uma das coisas também que nos ajuda bastante, nos auxilia bastante com pessoas desenvolvedoras no dia a dia. Voltando à questão do futuro, a presente data, vocês sabem que está para ser lançado algumas features do ECMAScript 2020, vocês podem estar analisando essa linha do tempo, se vocês já podem estar adotando, ainda está para ser lançado ainda. Então, tem muita coisa nova para ser adotada dentro do ECMAScript 2020, com algumas alterações bastante importantes, mas que ainda estão para ser lançadas, mas que vocês já podem fazer uso hoje no TypeScript. Principalmente a do Optional Chaining e Coalescing. Mas hoje você pode estar adotando aí dentro do TypeScript o Export as Value From, o Global This, o Match All, o Import.Met, o Promise All Settled, o Bing Int Type também. Falar é fácil, mas é muito importante a gente estar mostrando em código. Por que muita gente acaba optando pelo TypeScript? Eu criei aqui uma pasta chamada Demos, como vocês podem ver aqui. Eu vou abrir aqui o meu code.
Então, estamos aqui com o Visual Studio Code aberto. Eu não sei se vocês sabem, mas o Visual Studio, ele todo é construído em TypeScript. Então, a gente tem aqui uma pastinha chamada Demos. Eu vou criar uma pastinha 01 e eu vou dar o nome dela de Inheritance, que significa herança em inglês, né? E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.ts. Deixa eu só alterar aqui para 2. Opa. Ah, tá. Ele tá criando aqui o arquivo TS. Aqui eu vou mudar o espaçamento para 2, só perfumaria minha, coisa de perfumaria minha mesmo. Bom, aqui dentro de Inheritance, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a ver alguns conceitos básicos a respeito de classes dentro do TypeScript. Só que para a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais correta com o TypeScript, a gente precisa habilitar um arquivo que a gente chama de tsconfig.json. Como é que a gente gera esse arquivo, tá? A gente gera... Claro, primeiro a gente precisa entrar no site do TypeScript, isso é importante mencionar, né? Estou esquecendo o principal. A gente precisa entrar no site do TypeScript e instalar globalmente aí o TypeScript. Se vocês não souberem, basta vir aqui em Install Locally e ele vem explicando que vocês precisam de fato aí baixar o Node.js para poder baixar ele. Aí você pode estar usando o comando npm install -g TypeScript, e se quiser executar qualquer coisa via TSC, basta usar o npx tsc. Tá? Qualquer coisa, lá no meu repositório eu ensino passo a passo como vocês podem estar criando, configurando o ambiente de vocês dentro localmente para executar o TypeScript. Eu já tenho o TypeScript instalado localmente na minha máquina, então eu vou fazer só o seguinte, eu vou entrar nessa pasta aqui do Inheritance e eu vou gerar uma tsconfig para diferentes pastas, porque eu quero mostrar uma coisa um pouco diferenciada aqui. Então, para a gente gerar aquele arquivo tsconfig dentro da nossa pasta, basta a gente digitar tsc --init. No ato que a gente digita esse comando, automaticamente ele vai gerar um arquivo que ele vai estar dizendo aqui, ó, ts.json, perdão, tsconfig.json, arquivo tsconfig.json criado com sucesso. E se a gente voltar realmente lá para o nosso Visual Studio Code, nós vamos ver que dentro dessa pasta aqui, ó, onde nós vamos começar a desenvolver a nossa demo, nós temos o arquivo tsconfig.json, que ele aqui tem várias flags aqui, que se vocês desejarem eu posso estar passando o link da documentação que explica detalhadamente o que é cada uma delas. O importante é vocês saberem as principais, tá? Como, por exemplo, no Noimit, o rootd, o altd, o altfile, o source map é muito importante caso vocês queiram depurar o código. Isso é uma coisa que eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês. Mas, enfim, no momento que vocês criam esse arquivo, executa aquele comando e ele gera esse arquivo aqui, ele já diz para vocês visitarem caso vocês queiram obter um pouquinho mais informações a respeito deste arquivo aqui. Eu só vou precisar praticamente... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma limpa aqui. Eu vou limpar todos esses arquivos aqui, inclusive esse cara aqui eu vou precisar dele. Deixa eu só dar um Ctrl X e eu vou botar ele aqui, porque eu vou precisar dele e vocês já vão entender por quê. Eu vou deletar isso aqui, vou limpar um pouquinho ele. Deixa eu limpar aqui, aí nos outros eu não preciso digitar o TS... Opa, eu digitei alguma coisa errada aqui. Deixa eu apagar aqui. E aqui também. Beleza. Vamos apagar aqui. Voltar aqui. Eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Lembra que eu falei com vocês que com o TypeScript te permite fazer uso do ECMAScript tanto no futuro, no presente ou no passado? Porque vejam bem aqui, ó, essa parte de target. Se eu tiro esse cara aqui, ó, e dou no Windows, dou um Ctrl espaço, por exemplo, ele vai me listar
todas as versões do ECMAScript, desde 2015 até o 2020, inclusive até do ES3 aqui, ó. Posso usar coisas do passado, às vezes coisas que estão ainda rodando no Internet Explorer, por exemplo. Estou fazendo manutenção de um código no que faz ainda as usos das convenções do ECMAScript 3. Então, você pode estar usando aí no passado. Ou atualmente, aí, o 17, que geralmente é o que o pessoal tem usado. 17, o 18, né? Que é o que o pessoal tem usado. Ou eu quero já experimentar coisas do futuro que estão para ser lançadas. Você pode estar usando o flag aqui para S 2020 ou S Next. Esse flag aqui do S Next, é importante salientar que é muito perigoso vocês deixarem o target como S Next, principalmente para produção, porque às vezes tem coisas que ainda não estão sendo adotadas ainda na web. Então vocês têm que ter muito cuidado se vocês habilitarem esse target como S Next. Sempre coloque uma versão abaixo, ou 19 para baixo. Como o ECMAScript 2020 ainda não foi lançado, então usem versões abaixo. No nosso caso aqui eu vou botar 2019, então nesse caso eu vou botar tava ES... Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui. Para o nosso caso a gente vai estar usando as convenções do ECMAScript 2019, só que eu vou botar com letra minúscula. Beleza. Aqui em Source Map, para que ele serve? Esse arquivo aqui, ele é interessante porque no ato que a gente for transpilar, porque lembra, né, que o TypeScript ele transpila o código para JavaScript, né? Então, no momento que a gente transpila esse código, ele gera um bundle, né, um arquivo, por exemplo, né? Aqui nós temos, dentro dessa pastinha aqui, nós temos esse index.ts. No momento que a gente for transpilar este código, ele vai gerar, quando a gente habilita esse cara aqui, tá? Se a gente não habilitar ele, por exemplo, ele só vai gerar um index.js. Então vai ter dois arquivos aqui dentro, vai ter o index.ts e o index.js. Mas quando a gente habilita esse cara aqui, que é o source map, ele me gera mais dois arquivos, que no caso vai ser o index.ts, o index.js e o index.map.js. Mas por que eu estou habilitando o source map? Não necessariamente vocês precisam estar habilitando o source map, tá? Até porque para evitar de estar deixando o código, o projeto muito sujo, não tem necessidade. Mas eu vou habilitar aqui porque ele é muito importante caso vocês precisam, por exemplo, depurar um código dentro do TypeScript. Vocês, para depurar, precisam habilitar essa flag do source map. Inclusive, na documentação do TypeScript e do VS Code, ele fala sobre isso, tá? Bom, para a gente não estar usando aquela flag, para quem já trabalha com TypeScript, que se vocês quiserem transpilar o código, quiserem, em vez de estar instalando Nodemon, depois estar usando o TSC --watch, a gente não precisa de nada disso, não precisa fazer nada disso. Está criando package.json, está instalando Nodemon globalmente para estar executando o TypeScript, não precisa de nada disso. Eu vou estar ensinando uma outra forma muito mais simples, que vocês já podem estar habilitando o uso da configuração do TypeScript dentro da máquina de vocês. Basta fazer o seguinte, a gente já deu aqui o tsc init, tá? E a gente vai fazer o seguinte, dentro do próprio Visual Studio Code, basta vocês digitarem o seguinte comando, Ctrl+Shift+P, e vai abrir essa outra janelinha aqui. No ato que aparece essa janelinha aqui, vocês vão digitar o seguinte, tasks, configure, inclusive já está até ali, ó, mas eu vou digitar tudo, ó, configure default build task. Você vai escolher essa primeira opção aqui, configure default build task. Então vamos clicar aqui e vai aparecer uma outra janelinha. Meu computador está um pouquinho lento porque eu estou carregando alguns vídeos aqui. Deixa eu ver se eu vou precisar digitar de novo. Não, apareceu aqui. Aí vai aparecer essas duas opções. Vai aparecer o TSC Build e o TSC Watch. Nós vamos escolher essa primeira opção, TSC Build. Então vamos botar aqui. E beleza, o que ele fez aqui? Ele criou uma pastinha .vscode e dentro dela uma tasks.json, onde todas as vezes que a gente for usar uma flag de tsc --watch, ele vai automaticamente transpilar o código para a gente sem precisar estar usando aí um Nodemon,
tá? Então vamos lá. Vamos para o exemplo mais simples, porque aquele ali vai entrar o optional chain e aí vai complicar um pouquinho mais. Então vamos lá. Para uso de classes dentro do TypeScript, a gente vai fazer o seguinte. Vai criar uma classe chamada pessoa, onde dentro da classe pessoa nós vamos ter uma propriedade chamada nome. E a propriedade nome, ela é do tipo string. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse nome esteja protegido. Então eu vou botar aqui e dizer que ela é do tipo protect. Inclusive, você pode declarar ela como, por exemplo, como pública, privada ou protect. Mas por que está dando esse errinho aqui? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, Glaucia, no ato que você define ou cria uma classe, você precisa de um construtor. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Se a gente clicar aqui ó, em click fix e clicar aqui, ó, add undefined type to property aqui, ó, a gente pode definir ela como undefined, que não é o caso, ou se preferir também, a gente pode estar vendo uma outra característica que aparece aqui. Isso é uma coisa, essa é a questão do linter próprio do TypeScript, né? Então ele pede para ou adicionar como undefined, ou adicionar também um assignment também, mas nesse caso é porque eu preciso definir ela como uma classe construtora. Então, eu vou digitar aqui ctor como construtor, né? E botar aqui, ó, construtor da classe pessoa, tá? E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui nome, string, e aqui eu vou tirar esse sub, porque ainda por enquanto não estou herdando ela, mas eu vou botar assim, ó, this.nome é igual a nome. Até aqui, ela lembra muito as outras linguagens tipadas, como por exemplo Java, C#, não tem tanta diferença aqui, né? Deixa eu só ver qual o probleminha aqui, tá esperando expression... perdão, então eu estava esquecendo aqui um ponto e vírgula. Até nisso ele lembra, ó, tá vendo? Então, beleza. Então, nós temos aqui uma classe chamada pessoa, onde ela tem um tipo protegido de propriedade nome, que é do tipo string. Mas eu vou querer criar também uma outra classe que vai estar sendo herança dessa, que é a classe funcionário. Tá? E a palavra reservada, que identifica que eu estou fazendo herança de uma outra classe, é a palavra reservada chamada extends. Essa palavra ela acaba sendo até interessante, porque para quem trabalha com Java, sabe que para você identificar que você está fazendo um relacionamento de herança ali, você usa justamente essa palavra reservada. E no TypeScript é a mesma coisa também. Então, estou querendo dizer que funcionário, ela herda de pessoa. Então, como eu estou trabalhando aqui com herança, então vou criar só aqui uma propriedade chamada departamento. E ela vai ser do tipo string. Tá? Ela vai daí porque ela vai dizer que a gente declarou, mas ainda não usou ela. Vamos agora criar aqui um ctor, aqui um construtor. A gente vai precisar agora justamente desse super, porque a gente está herdando uma classe, né? Então deixa eu só botar aqui no comentário, né, que eu estou criando uma classe aqui. E aqui, ó, como a gente está herdando coisas de pessoa, então a gente precisa definir aqui a propriedade inclusa dentro da classe pessoa. Então, nisso a gente vai botar aqui o nome string, né, e o departamento também. Departamento string também. Será que eu escrevi errado? Deixa eu ver aqui. Departamento. Tá certo. E aqui dentro eu vou definir ele como nome. Tá dando erro porque eu preciso dar um this nele aqui, né? This.departamento é igual a departamento. Agora vai parar de dar erro. Beleza. Então aqui eu tenho uma classe funcionário que herda de pessoa. Beleza. Eu vou criar aqui agora um método para justamente, tipo, vamos dizer na linguagem ruim, cuspir a informação dessas duas classes. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Esse método aqui, que nós vamos criar, ele vai ser
vamos dizer que é um método para informar um novo funcionário. Método para... Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui. Informar o novo ou nova funcionário também, ou funcionária também. Então aqui, ó, nós vamos... Só um minutinho. Beleza? Então aqui, ó, vou declarar um novo método e vou chamar esse método de apresentar novo funcionário. E esse método, ele tem como objetivo somente dar um console e dizer qual o nome deste funcionário. Então, peraí, console.log. Vou botar aqui assim, ó. Olá, meu nome é... Vou botar assim, ó. Perdão. Um cifrão aqui. Chamando o this.o nome. Ele já até pegou, tá vendo? E eu trabalho no departamento. Vou botar um cifrão. This.departamento. Olha como é que ele já pega as informações. Então já vou botar um ponto e vírgula aqui no final. E já fechar isso aqui. Agora a gente quer cuspir essas informações. Então vou criar aqui uma variável chamada funcionário, onde funcionário igual a new funcionário. Já interpretou que dentro da classe funcionário tenho duas propriedades, então ele vai estar esperando que eu retorne o nome e o departamento. Então vou botar aqui, ó. E olha o que ele está dizendo, você tem que formar o nome e o departamento. Então vou botar aqui o meu nome, vou botar aqui Gláucia Lemos, perdão. E o departamento aqui, vou botar aqui Engenharia e Desenvolvimento. Beleza. E se eu quiser cuspir essas informações, a gente está aqui console.log. Essa variável aqui, ó. Funcionário. Ponto. Apresentar novo funcionário. E tá aí. Beleza. Tá? Mas por que não, Gláucia, fazer isso aqui, ó? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Mas por que não fazer isso aqui, Gláucia? Funcionário.nome e não direto na propriedade. Olha o que ele vai dizer aqui para mim, olha. Olha, a propriedade nome, ela tá protegida e só é acessível com a classe pessoa. Então veja que o lint de fato ele funciona, né? E ele é muito funcional. Então a gente vai comentar isso aqui que a gente não consegue fazer dessa forma, a gente só consegue acessar desta forma aqui. Mas beleza, eu quero cuspir essa informação aqui. Como é que eu faço? Eu vou abrir aqui o terminal. Inclusive, eu vou separar ele desta forma, assim, que eu acho que vai ser melhor. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar nessa pastinha aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Ótimo. E notem que dentro desta pasta aqui eu só tenho um arquivo que é o index.ts, tá? Para executar esse código aqui, eu preciso transpilar ele. Então, para isso, como a gente já habilitou uma task aqui, ó, que é o task.json aqui, eu posso fazer de duas formas. Eu posso dar um Ctrl+Shift+B, que automaticamente ele vai me transpilar um código, ou eu posso fazer um flag usando --. A flag é tsc-watch. E aqui dentro, dá um enter aqui, claro. Ó, start compilation watch mode. E aqui, deixa eu ver. Ó, ele me transpilou automaticamente dois arquivos, tá vendo? O index.js e o index.js.map. Inclusive, eu falei ao contrário. Agora sim, eu posso executar o código. Aí, para executar, basta eu digitar tsc, dar um dash no nome e... Eu não sei se é Node, digitando a palavra Node, eu não lembro. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que eu tenho que digitar a palavrinha node, node, e o nome do arquivo. Isso mesmo. Aqui vai dar Unified porque a gente comentou aquele coisa lá. Mas olha aqui, ó. Olá, meu nome é Glaucia Lemos, eu trabalho no departamento de engenharia e desenvolvimento. Então, funcionando aí lindamente, perfeitamente. Mas vamos supor que eu precise depurar este código. Como é que eu faço, Glaucia? É muito simples. Deixa eu parar de executar esse cara aqui. E aqui também. Lembrando que para depurar eu preciso estar com a flag dentro do tsconfig com o source map habilitado aqui como true, tá? Senão não consigo. Então vamos supor que eu quero depurar este código aqui. Então basta, vou botar alguns breakpoints aqui, como por exemplo em saídas, como por exemplo, vou botar um aqui, vou colocar um outro aqui e aqui. Deixa eu já apagar isso aqui, que isso aqui vai dar erro. Isso aqui vai dar erro. Ótimo. E para depurar, basta eu clicar aqui neste botão, aqui ó, tá vendo? É o de debug. Clicar aqui em Run in Debug. E ele vai aparecer algumas opções que a gente vai estar escolhendo aqui. Ele vai criar um launch.json file também. Parar aqui e executar de novo. Perdão, deixa eu esperar um pouquinho aqui, ó. Run in Debug, de novo. Aí aqui, ó. Apareceu essa janelinha com opções de Chrome, Chrome Preview, Add Launch, Node.js, Node.js Preview, VS Code Extension Development Preview. A gente vai escolher a opção Node.js, tá? Então vai escolher aqui. Aí no ato, deixa eu ver aqui, perdão, nessa opção aqui, deixa eu vir aqui. Opa, já foi. Beleza, e já está executando aqui. Se eu vier aqui, ó, eu vou até, porque ele já está usando o meu console aqui, eu vou executar ele aqui separadamente. Vou dar um ls aqui e digitar aqui assim, ó, Node.js. Ele vai entrar no modo de debug aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Já está aparecendo todas as informações que eu preciso para saber, né? Aqui, ó, se eu vier aqui, ó, ele já pegou o meu nome, onde eu botei o breakpoint, né? Principalmente. Inclusive, ó, aqui, ó, deu o command define de estar parado aqui, porque primeiro ele passa aqui para depois vir para cá. Então, se eu der aqui um step over, por exemplo, olha o que acontece. Ele já pegou os dados de nome e departamento. Então, ele está depurando bonitinho para a gente aqui, ó. Aí ele vai cuspir para a gente a informação, que por enquanto ele já está gravando a informação que estava aqui. Vem para cá e vai cuspir para cá. Então, ele vai dar aqui um step over de novo e vai vir para cá. Então, está depurando bonitinho, direitinho para a gente aí. Então, muito simples, muito fácil. Inclusive, eu posso saber informações, né, do this, o que está acontecendo, botar um watch aqui, ver as variáveis globais aqui também. Enfim, a gente pode fazer muita coisa. É o que eu digo, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a linguagem, depurem um código, é muito importante. Tá? Então, vou parar aqui, senão o processo vai ficar um pouquinho pesado para mim aqui. Bom, agora que nós já terminamos de fazer as demos, vamos entender agora um pouquinho mais a respeito do roadmap do TypeScript. O TypeScript, o time, eles sempre tem como proposta criar um roadmap para os próximos 6 meses. Quais são os principais objetivos deles dentro do time do TypeScript para a melhoria da linguagem? E o principal objetivo do roadmap deles é sempre esses 5 pilares. No caso, inovação, design da linguagem, integração de ferramentas e produtividade para os desenvolvedores, educação em UX, ou seja, sempre no foco do user experience, isso é muito importante, investimento em comunidades, isso a gente pode ver claramente, inclusive quem quiser se candidatar para poder ver se vocês podem estar ajudando. Se não sabe o inglês, não tem problema, a gente precisa de pessoas que possam revisar os textos em português, depois podem estar me procurando. Então é muito importante ter essa colaboração da comunidade, é muito importante. E também a questão da engenharia. Caso vocês queiram obter mais informações a respeito do roadmap
do time do TypeScript, do que eles pretendem fazer nesses próximos 6 meses, vocês podem estar entrando dentro dessa issue 36948, que depois eu posso estar compartilhando por link ali. Inclusive, se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação à palestra de hoje, vocês podem estar me procurando também. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos e todas vocês e vejo vocês na próxima edição da CodeCon 2020. No caso, espero que seja presencial em 2021. Até mesmo, pessoal. Tchau, tchau.